Vamos lá, vamos lá. Juntinho aqui, Prof. Tabita, Vitor na parada, aqui junto com a gente sempre, tá bom? Gente, vamos dar continuidade. Você tá sentindo falta de alguém, não tá? Tá sentindo falta de alguém? Pois é. Fique tranquilo que já já ele aparece aqui com a gente, tá bom? O professor Silvinho Santos. Já já ele está por aqui. Gente, agora olha só. Na aula anterior, nós trabalhamos as informações sobre o quê? Demos assim uma pincelada em todos os principais conceitos que você, a partir de agora, vai realmente precisar fixar, tá bom? Para que quando a gente vá aprofundando, você diga, vou ter que voltar lá naquele conceito. Não tem problema, você pode voltar tranquilamente, tá? Você pode voltar tranquilamente, mas você tem que prestar atenção, se liga na situação. A gente falou sobre genótipo, falou sobre fenótipo, falamos sobre genes alelos, não foi isso? Ainda está lembrando? Então, essa questão dos genes alelos vai ser fundamental agora, porque nós vamos falar de uma paradinha muito legal e de um carinha muito legal também, e que eu não tenho como não enaltecer esse cara. É na aula de hoje. Vamos lá, então? Se liga no nosso material, aula 3.1. Vamos falar sobre experimento mendeliano, ou experimento de Mendel, tá? Então, nós vamos falar sobre a introdução. Vamos dar uma pincelada, contar um pouquinho da história dele. Como que ele montou, como que ele fez essa montagem do seu experimento. Vamos falar sobre as características experimentais que ele fez, testou. E o objetivo dele. Ele tinha um objetivo. Olha pra mim. Toda vez que a gente tem uma ideia, de um projeto, de alguma atividade que você vai realizar, você tem que ter um objetivo a alcançar, E é muito importante na ciência, vocês viram isso também no primeiro ano, Quando a gente falou dos métodos científicos, é primordial que você tenha uma sequência e que esse seu experimento seja possível ser realizado por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Mendel era um carinha muito minucioso, criterioso, como ele só encontrei Paulo. Não sei se você conhece, mas é isso aí. Ele era muito minucioso no que ele fazia, tá? Então, se liga aqui pra gente acompanhar todas as informações desse carinha. Vamos lá pro quadro? Segue ali. Mas antes disso, a gente vai falar sobre as habilidades que você, querido aluno, vai adquirir. Então, olha lá. Você vai entender os componentes hereditários, as suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas nesse processo. Tem que ter. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Tranquilo? Vamos lá para o que interessa? Então vamos introduzir a questão do experimento mendeliano. Tá? Mas antes a gente vai falar um pouquinho desse cara, tá? A gente tem uma estátua em homenagem a esse que conseguiu pontuar, fatos importantíssimos e através do que ele gostava, que ele também gostava de matemática, ele conseguiu somar todas essas informações e aí ele fez esse experimento. Foi criterioso na escolha do produto que ele estava trabalhando para poder alcançar o seu objetivo. A gente não induz os resultados, só que a gente tem que ter muito trabalho, muita minúcia mesmo na escolha daquele material para que isso não incorra a erros, tá bom? Então pode voltar lá. Agora que era ok. Gregor Mendel, então, nasceu em 1822 em Amersfoort, na Austrália. Os meninos ficam só olhando, porque essas pronúncias são belas, Era filho de pequenos fazendeiros e, apesar de bom aluno, como vocês, queridos alunos da mediação tecnológica, teve de superar dificuldades financeiras para conseguir estudar. Abre um parênteses aqui para mim, vamos lá. Querido aluno, quem nunca, teve que superar tanto dificuldades suas, pessoais. E aí a gente pode ter algumas situações assim, déficits de aprendizado, as pessoas que são um pouco distraídas, são muito ativas e não têm muita concentração. Isso tudo são fatos, percursos na nossa vida, mas que a gente consegue superar.
A questão financeira também a gente vai conseguindo driblar, né, todas essas adversidades. Então, o que eu deixo para vocês na aula de hoje? Foco, força, resistência a todas esses obstáculos que vão aparecer. Porque não vai deixar de aparecer, tá, galera? O que você tem que fazer? Subir. Cada vez que aparecer alguma coisa, você vai subir e vai vencendo. Tá bom? E a gente vai se embora. Vamos seguir o exemplo do Mendel. Vamos lá? Continuando então aí. Ele nasceu na Áustria, né? Ele é austríaco. Em 1843, ingressou como noviço no mosteiro de Agostiniano, na cidade de Brno, hoje a atual República Tcheca. Então, olha só, ele de baixos recursos, com uma situação financeira adversa, ele conseguiu se estabelecer nesse mosteiro e aí lá ele conseguiu todas as situações necessárias para poder trabalhar, tá? E aí, tranquilo, ele conseguiu fazer o seu trabalho. Por quê? Lá ele tinha professores, ele tinha estudos, ele tinha materiais para poder estar pesquisando e ele tinha tempo de dedicação para poder fazer o seu trabalho. Tranquilo? Vamos seguindo. Anteriormente a Mendel, as análises de padrões de herança eram dificultadas ou confundidas pelo uso do material, né? Pouco adequado, como os cruzamentos complexos envolvendo várias espécies de animais que produziam características pouco marcantes ou mistas ao longo de sucessivas gerações. Olha aqui para mim. Resumindo o que tem aí, né? Todos os experimentos, todas as pesquisas relacionadas a essa questão de transmissão de características, né, as heranças adquiridas, tudo isso ficava meio confuso em todos os experimentos anteriores a Mendel. Por quê? Eles pegavam características muito heterogêneas, né? Tinha muita variedade, muita informação. Quando você chegava a tentar realizar o experimento, corria algumas situações de erro. Então, o que ele falou assim, eu tenho que ter algo em mãos que eu consiga manipular com maior facilidade, com maior singularidade. Então, às vezes, o pouco, né, é importante. Às vezes você quer abraçar o mundo, mas vai devagar, vai focado, que vai dar certo. Foi o que Mendel fez. Vamos lá, então? Olhando para o material. Mendel compreendeu que deveria partir de um material homogêneo, sair da heterogeneidade, tanta variação, tantas características, espécies que têm variação de pelo, de tamanho, de raça, tem tanta coisa que não dá para você se especificar numa coisa, né? Então, ele decidiu trabalhar com plantas e essas plantas, olha só que legal, essas plantas tinham que permitir, voltando aqui, essas plantas tinham que permitir, tranquilo, a autofecundação. Produz, então, uma progênie muito numerosa, então ele começou a selecionar. Ok, vou trabalhar com plantas, essas plantas, né, que são características, têm que ter uma homogeneidade, elas têm que poder passar pelo processo de autofecundação, produzir em grande quantidade, tá? E, muito importante também, tem que ter sementes. Por quê? Todas as características que eu consegui selecionar, então eu vou estar transmitindo, vai estar contida essa informação nas sementes, ou seja, vai ser passado para as outras gerações, tá bom? Então, toda essa questão estava ali restrita, né? Estava presa ali às sementes. Beleza? Então, vamos dar sequência ao material. Vamos lá? Seguindo. Com essa visão, Mendel fez duas importantes inovações. Presta atenção, ele selecionou uma espécie de planta com os três detalhes. Tinha que ter uma homogeneidade, tinha que produzir sementes, tinha que ter a capacidade de autofecundação, tá bom? E eles tinham que ter uma produção em maior quantidade. Essas foram as características que ele foi selecionando para poder, então, estar trabalhando aí com esse tipo. Só que a gente não falou a espécie ainda, né, galera? A gente não falou. Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele selecionou.
Então, em cima disso tudo, ele fez duas inovações. Primeiro, desenvolveu linhagens puras. Homozigotas, olha aqui para mim. Você já sabe o que são genes homozigotos. E, professora? Azão, azão. Azinho, azinho. Qual a importância disso? Que ele ia gerar uma geração pura. Ou seja, os genes eram alelos homozigotos. Tá bom? Tranquilinho? Vamos seguindo. Então, desenvolveu essas linhagens puras homozigotas para cada característica que ele pretendia estudar na ervilha. Presta atenção, galera. Lembra lá que ele priorizou a questão da homogeneidade, né? Para sair de tanta variação. E aí, quando ele escolheu, ele foi observando os padrões de características. E aí ele percebeu e falou assim, olha, é melhor, né, para esse início trabalhar com características X, Y, W, Z, tá? E a gente vai conhecer essas características já, fica ligadinho. Vamos embora? Então, qual foi a outra? Meu Deus. Quantificou cuidadosamente os seus resultados e os analisou estatisticamente. Vem cá. Você lembra que eu falei que ele somou aquilo que ele gostava de cultivar, ou seja, para ele trabalhar com plantas é porque ele tinha afinidade com plantas. Se for pedir para a prof trabalhar com planta, ela não vai gostar. Eu gosto de bicho, certo? Então, para cada tipo de afinidade, a gente vai tendo maior facilidade para trabalhar, ok? Então, ele gostava de plantas, tranquilo, nada contra, Mendo, né? Tudo bem, beleza. E aí ele escolheu, então, a planta. E ele escolheu uma espécie, que foi o tipo de ervilha, que é uma leguminosa, tá bom? E um detalhe, ele padronizou, ele colocou outra paixão dele, que é a matemática. Então, ele inseriu informações, ele deu um caráter científico ao que ele estava fazendo, tá? Que alguns anteriores a ele não conseguiam fazer essa aplicabilidade que ele trouxe aí, então, no seu experimento. Por isso é tão reconhecido por todo mundo e aceito. Vamos lá, então, seguindo? A escolha, então, dessa planta foi baseada, então, na ervilha. E aí ele selecionou, então, das ervilhas, que nós temos variedades de ervilhas, a Pisum sativum, que é uma planta herbácea. Existem espécies de porte arbóreo, arbustivo, e essa aqui é a herbácea, que ela é mais baixinha, tá bom? Ou seja, aqui você consegue cultivar ali tranquilamente. E onde ele estava? Num mosteiro. Ele não tinha aqueles espaços grandiosos para ele poder trabalhar, então tinha que ser uma planta de médio porte, tá? Ou pequeno porte, né? As herbáceas são pequeno porte. Tá bom? Vamos lá, então? Seguindo no material. A sua escolha como material de experiência não foi casual. E aí a gente tem os 3 quesitos importantes para ele. Era uma planta de fácil cultivo, ou seja, não é aquela planta exigente. Olha aqui para mim. Existem plantas, galera, que ou exigem muita água, ou se você colocar muita água, elas morrem. Existem plantas que você precisa de um percentual de adubação maior, outros menores. Existem plantas que gostam de sol. Existem plantas que ficam muito bem, obrigado, na área sombreadas. Então, essa plantinha Pisum sativum que ele escolheu, que era uma leguminosa, era muito fácil o trato dela, tá? Ok? Outra característica importante, olha lá na tela. O ciclo reprodutivo. Então, a gente viu aí, fácil de cultivar, e o ciclo reprodutivo, curto. Por quê? Porque ele não tinha esse tempo todo não, né, galera? Não tinha, sabe Deus quanto tempo ele ia viver? Ele estava com pressa, ele queria chegar a um resultado, ele queria ver o seu trabalho sendo reconhecido o mais rápido possível, tá? Então, ele escolheu essa planta de ciclo reprodutivo curto e que tivesse sementes. Beleza? Então, esses 3 pontos ligados àquela questão lá anterior de capacidade de fecundação, características mais homogêneas, está tudo aí junto, tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Existiam muitas variedades disponíveis, dotadas de características de fácil comparação. Por exemplo,
a gente tem aí a variedade que flores púrpuras podia ser comparada com a que produzia flores brancas. Então, a gente já tem aí, nessa espécie Piscis sativum, um padrão de cor diferente, certo? Elas ambas produzem flor, só que uma é púrpura e a outra é branca. Quando ele viu essas diferenças, ele falou, poxa, é agora, né? Eu vou tentar selecionar essa característica para a minha pesquisa e eu vou atrás de outras. E aí ele foi observando e foi anotando e registrando para poder fazer o seu experimento. Vamos seguindo? Olha lá. Existiam muitas variedades disponíveis, dotadas de características de fácil comparação. Por exemplo, a que produzia sementes lisas, tá? Sementes lisas. E as que produziam sementes rugosas. Você vai ouvir muito dessas expressões por aqui até as nossas próximas aulas. Então, aqui, ó, as sementes lisas, você pode observar que até a cor também está aqui presente, né? Essas são as rugosas, tá? Vou colocar um Rzinho aqui, ó. Rugosa e as lisas. Beleza? E a gente também consegue perceber o que aí, gente? A cor. Elas não são iguais, igual as flores. Tá bom? Vamos seguindo? A característica experimental de Mendel. Então, ele foi muito minucioso, muito cauteloso em toda essa seleção. Primeiro, da espécie, de ser uma espécie que permite autofecundação, ou seja, de fácil manipulação, de fácil trato, tá? E também as características que são mais similares, mais próximas ali. Não tem tanta variedade como outras espécies de seres vivos. Então, Mendel estudou 7 características nas plantas das ervilhas. Vamos a cada uma delas agora. Preste atenção. Professora, você vai citar, pedir na prova todas elas? Não, né? Para você conhecer. Tá bom? Cor da flor, posição da flor no caule. Galera, olha para mim. Se tu quer ter um trabalho, tu vai observar a vida desses seres vivos. Se tu quiser, pega uma plantinha lá no teu quintal, se tu quiser, tu pode fazer 100 informações ou mais sobre ela. Agora você precisa ser criterioso, bom observador. Porque vai ter a consistência da casca, posição da raiz, crescimento da raiz, tem tanta coisa. E ele foi observando, e aquelas que chamou a atenção dele, porque ele tinha afinidade com essa área da botânica, e aí ele conseguiu, então, selecionar essas 7, que ele falou, opa, essas 7 eu consigo manipular tranquilamente, porque eu posso realizar processos de autofecundação, tá? E aí, para ocorrer isso aí, a gente vai ver um detalhe muito importante nessa aula ainda. Vamos lá? Para a terceira característica, então, a gente falou da cor da flor, posição da flor no caule, a cor da semente, aspecto externo da semente, se era lisa, se era rugosa, forma da vagem, tá? E também cor da vagem e a altura dessa planta. Professora, mas a senhora falou que era herbácea? Pois é, mas elas também tinham um porte diferente, tamanhos diferentes, mesmo sendo herbáceas, tá bom? Então, vamos lá. Em relação a isso. Eita, pulou aqui o quadrinho. Voltando aqui. Então, olha só, gente, para ficar mais claro aí para vocês. Então, aqui as características, tá? Então, ele pegou a flor, semente e a vagem. Perfeito? E aí, ele foi vendo essas variações que acontecia na posição, tá? Da flor e na cor. Aí, ele tem a púrpura e tem a branca. Em relação à posição, poderia ser axial ou terminal. A terminal, como vocês estão vendo aqui, é bem no ápicezinho, né? A terminação do caule. A axial, a gente chama que é como se fosse a axila da planta mesmo. Fica entre o caule e a folha ali, tá? Por isso que é chamado de axial. E aí a gente viu também a questão da semente, né? A altura. Tinham aquelas que tinham, mesmo sendo herbáceas, maior estatura, né? Porque conseguia uma dimensão maior. E as baixinhas, tá? Em relação à textura, poderia ser lisa ou rugosa. Em relação à cor, verde ou amarela. A forma da vagem, tanto podia variar em relação à cor, que podia ser amarela ou verde,
quanto à forma, sendo inflada ou comprimida. Você está vendo que ele pegava uma característica, olha aqui para mim. Ele pegava uma característica e dava dois padrões de diferenciação. Para já na intenção de poder mostrar como é que se dava a transmissão dessas características nessa espécie que ele preservou aí para o seu estudo, que é a Pisum sativum. Tá bom? Tudo certo até aí? Vamos seguindo? Vamos lá, então. Se liga no material aí. Vamos lá. Outra vantagem. Na flor da ervilha, o estame e o pistilo. Estame é a estrutura masculina, pistilo corresponde à estrutura feminina. Então, você tem aí, nessa flor, na Pisum sativum, os componentes envolvidos para a reprodução, na reprodução vegetal, sexuada vegetal, ficam encerrados, guardadinhos. Aonde, professor? Na flor. Professor, é ótimo. Protegidas pelas pétalas, tá bom? Então, olha só, no desenhozinho aqui, você pode ver essa estrutura, são as pétalas, né? Você pode ver isso aqui, gente, corresponde aos dois materiais que a gente está falando aqui, estames e pistilo. Na outra imagem eu vou mostrar direitinho para vocês, tá bom? Mas olha aqui, então, essa Pisum sativum, as pétalas, que é o conjunto de pétalas, forma a corola, né? Então, elas guardam, ficam o material tanto reprodutivo masculino e feminino, da planta fica abrigada, protegida. Tá bom? Essa foi uma observação importante para ele poder conseguir fazer a sua realização do seu experimento. Porque ele realizou duas situações nessa aula, a gente vai comentar. Na próxima a gente vai aprofundar. Ele tanto priorizava a fecundação, a autofecundação dessa planta, por quê? Elas estavam com as duas estruturas no mesmo indivíduo. Mas também ele priorizou poder fazer cruzamentos entre eles. Tá? Fica ligado. Então, quando a gente tem uma espécie, olha lá no quadro, quando a gente tem uma espécie cujos estruturas reprodutivas, masculino e feminino, estame e pistilos, estão no mesmo indivíduo, nós temos uma planta hermafrodita ou monóica, tá? Nós já falamos desse conceito aqui. Ok? Então, hermafrodita ou monóico dá no mesmo, ela tem as duas estruturas no mesmo indivíduo. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui na imagem de algumas dessas plantas, tá? Então, nós temos aqui, as monóicas, né, ou monócrinas, onde você vai ter a estrutura masculina, tá? E você vai ter entre esses exemplares aqui, o pinus, a sequoia, a araucária, o ginkgo biloba, todas elas são gimnospermas, plantas que têm as sementes nuas. A gente já sabe isso que você já viu lá no segundão, tá? Mas algumas vão ser monóicas, como os pinos e as sequoias, ou seja, vai ter a estrutura masculina aqui, e a feminina. Dioicas vão ter indivíduos com estruturas distintas. Essa aqui só com a masculina e essa aqui só com a feminina. Tá bom? Então é só para ficar claro aí que você pode ter, dentro de um mesmo grupo vegetal, você pode ter uma variedade. Algumas vão ser monóicas e outras vão ser dioicas. Para ele, interessante que fosse uma espécie monóica, foi como ele selecionou a ervilha ali. Tá bem? Tudo indo, caminhando? Vamos lá. Olha lá. Então, aqui a gente tem, só para você prestar no detalhe, professora, eu não lembro mais as estruturas da flor, não, mas eu vi lá no segundão, pois é. Então, você tem aqui, essa base, que é o pedicelo. O pedicelo se liga ao cálice, né, acomoda, então, um cálice, que é o conjunto de sépalas. E a gente vai ter a corola, que vai ser toda essa parte aqui com as pétalas. Que a gente chama de corola, que é o conjunto, né, então, de pétalas, tá bom? Conjunto de sépalas, o cálice.
Perfeito? E aqui a gente tem, olha só, aqui não dá para visualizar bem, mas isso aqui é uma das estruturas reprodutivas masculinas, que corresponde aos estames. Ou ele pode estar livre, como esse daqui, ou ele pode estar mais unido, né, que a gente chama de fundidos, tá bom? Bem aqui no centro está a estrutura feminina, que é o pistilo, mas a gente vai ver nessa outra imagem melhor, olha lá. Tranquilo, olha só que beleza. As sépulas, tranquilo, lindas, maravilhosas. E aqui, ó, ela tem um formato, um design diferente que, que a gente falou para vocês. Elas abrigam as estruturas do pistilo e do estame dentro dessa estrutura, tá? Então, você tem os pistilos e o estame. Vou mostrar aqui para vocês nessa outra imagem aqui. Isso aqui é o filete, isso aqui é a antera. Aqui você tem o que a gente chama de grãos de pólen. Tá? Isso aqui é a estrutura masculina. Aí, bem no centro, eu vou ter... Opa! Bem no centro, eu vou ter aqui, ó, essa região superior, que é o estigma, ligado ao estilete e que vai ser ligado ao ovário. Aqui eu vou ter os óvulos que vão ser fecundados no momento da reprodução dessa planta. Então, o que vai acontecer? Os grãos de pólen presentes aqui vão chegar nessa abertura, eles vão sair voando, né? Porque eles têm são leves, então são carregados pelo vento. Chegam aqui no estigma da planta, da flor, aí ele forma um tubo polínico que você tem que lembrar, porque você viu isso no segundo ano. Vão formar um tubo polínico, vão conduzir as estruturas, as células, né, masculinas dos grãos de pólen até os ovários. Lá vão fecundar cada um dos óvulos que estão ali dentro desses ovários. E aí você vai ter a formação das sementes. Aula de botânica aqui para vocês, tá bom? É isso mesmo. A gente aqui não perde nada, tá bom? Aproveita tudo. Então você já viu toda a estrutura da flor, reviu, né? Reviu. Isso mesmo. Dentro dessa flor, tá? E aí você fica ligadinho para a gente poder conseguir compreender qual era o intuito, que a gente está chegando lá no objetivo dele. Se liga no quadro. Vamos lá. Então, olha só que legal. Nessa planta, nessa espécie, como ela é monóica, então você tem o estigma, que é a estrutura feminina, e você tem as anteras aqui, ó. Estruturas masculinas, tá bom? Que contém os grãos de pólen. Ou você pode ter a autofecundação. O que é a autofecundação ou autopolinização? Os pólens que estão aqui na antera, eles vão cair sobre o estigma, vão autopolinizar ou autofecundar essa flor. Perfeito? Forma-se o tubo polínico, fecundou aqui, formou várias sementes dentro desse ovário. Perfeito. Ou pode acontecer o seguinte... Os grãos de pólen dessa planta, tá? A, podem ser carregados pelo vento e serem transmitidos aqui para o estigma dessa planta P. E aí você tem a fecundação cruzada. Então, olha aqui que eu falei para vocês que a gente ia pontuar uma coisa importante. Ele selecionou a espécie monóica, ela pode ter a autofecundação, processo natural, e pode ter a fecundação cruzada, ou seja, ele poderia manipular. Professora, como é que ele vai fazer isso, hein? A gente vai ver, calma. Ele escolheu essas plantas que poderiam estar de fácil acesso para eles, não eram tão sensíveis, né? A leguminosa piso sativa não é uma planta muito sensível, então você poderia manipular, você poderia, que você vai ver, cortar certa estrutura sem prejudicar a planta. Ela é muito resistente, tá bom? Fácil para trabalhar, porque tem umas plantas que você pegou assim, na pétala dela, ela já vai... E essas não. Vamos lá? Seguindo no material. O objetivo do experimento mendeliano. Vamos lá? No processo que ele foi desenvolvendo, ele queria linhagens puras. E o que essas linhagens puras? Eram aqueles que tinham, olha aqui pra mim, vamos lá. O que essas linhagens puras? Eles queriam os genes, os pares de genes homozigotos, tá? Por
que ele estava querendo isso? Porque lembra daquelas 7 características que ele selecionou? E aí você viu que tinham 2 variedades para cada, não é? Por exemplo, a vagem, a textura dela, a cor, poderia ser verde ou amarela. Aí você tinha semente, poderia ser amarela ou verde. A flor poderia ser axial ou terminal. Então, ele pegava 2 espécies, 2 indivíduos, e poderia fazer a autofecundação para originar as espécies puras, com características puras, ou seja, todos os descendentes vão apresentar a mesma característica, tá? Isso na linhagem pura. Se eu tenho cor da semente verde, se eu fizer o cruzamento entre 2 espécies puras, eu vou ter só sementes verdes. Se eu realizar o cruzamento, eu posso ter essa espécie aqui. Vamos dar uma olhada lá no coisa. Calma aí que a gente chega lá, porque visualizando é melhor, né? Então, aqui a gente vai ver o passo a passo que ele estava manipulando, então, essa autofecundação e esse cruzamento. Seguindo aqui. Por exemplo, para cor de flor. Lembra que existia púrpura e rosa. Plantas de flores de cor púrpura, pode colocar no quadro, sempre vão estar produzindo as plantas com esse mesmo padrão de coloração, tá? Isso o quê? No processo de autofecundação. Por quê? Porque esses grãos de pólen aqui dessa espécie que tem a cor púrpura vai fecundar o estigma dessa planta e os óvulos que estão aqui dentro desses ovários, então todos vão manifestar a mesma característica dela, tá bom? Todos vão ser púrpuras. E aí, quando acontece o outro processo, que é o cruzamento, você pode ter uma variedadezinha legal no mesmo indivíduo, ou seja, o indivíduo tem uma característica, mas quando eu faço o cruzamento, eu trago os grãos de pólen da outra espécie para cá, eu posso ter uma variedade. Ele foi brincando com essas informações. E aí, quando ele fazia isso tudo por curiosidade, galera. Ele falou assim, se eu fizer isso, o que vai dar? O que vai resultar? Por que aconteceu isso? Olha que legal, né? A curiosidade é fantástica, realmente. Então, ele foi modificando e falou assim, eu vou fazer o cruzamento, eu vou colocar esse daqui. Vamos dar uma olhada como é que ele fez lá? Chega ali, chega ali. Então, olha só. Olha o período que o carinha ficou fazendo esses testes, gente. Não são 2 dias, não são 2 meses, não são 2 semanas. São 2 anos. Vou para cá de novo. Olha aqui para mim. Mais um exemplo, mais uma lição de vida trazida por Gregor Mendel. Sabe qual é? Desistir? Não rola. Dificuldades vêm? Vem. Você vai driblando. Ah, mas vai demorar muito. Não interessa se vai demorar. Algumas coisas são mais rápidas, algumas coisas são mais lentas. O que vai fazer a diferença é a sua resiliência em tudo isso e a sua perseverança. Porque se você não perseverar, você não vai conseguir alcançar nunca o seu objetivo. Ele perseverou. Deu trabalho? Deu. Algumas vezes pode ter dado... Deu ruim, né? Pode ter dado ruim para ele. Mas ele não desistiu. Tá bom? Vamos seguindo na tela, que senão vão me... Vamos lá. Então, durante esses 2 anos, Mendel fez testes de pureza e de escolha das características que utilizaria nos seus experimentos. Então, para chegar no que ele queria, essas 7 características puras, ou seja, em que se eu fizesse o cruzamento entre esses indivíduos puros, eu teria que ter uma única característica, a manifestação de uma única característica. Tá? Isso a gente vai ver bem na nossa próxima aula, certo? Que vamos entrar mesmo na montagem do seu experimento, tá bom? Então, quando ele começou a fazer essas inferências, né, essa realização dessas características, e padronizando isso na espécie, que era a espécie Pisum sativum, ele começou a organizar geração 1, geração 2, a partir dessa geração pura, que era homozigota, tá? Não esquece que quando a gente fala em linhagem pura, que é homozigota, pode ser azão-azão
ou azão-azinho, que a gente vai chegar lá na questão de dominância, recessividade, porque a gente vai ter gerações a partir de cruzamentos realizados com esse material que estava sendo selecionado por Gregor Mendel. Vamos seguindo? Ok. Aí a gente tem dois padrões aqui, ó. O processo natural e o procedimento para evitar a autofecundação, tá bom? Então, no processo natural, eu já sei que se trata de uma espécie monóica. Correto? Tudo bem. Se é monóica, eu tenho estrutura masculina e feminina. O que é que corresponde a masculino? Filete, que são esses aqui que eu estou identificando. E na base, as anteras. Gente, por que não está juntinho? Oxi, aí. Então, essas anteras que contêm esses pontinhos aí são os grãos de pólen, tá bom? E esses grãos de pólen, naturalmente, quando chegam no período reprodutivo, eles são carregados pelo vento e alguns caem aqui, ó, na abertura superior do estigma. E esse estigma, que corresponde à estrutura feminina, vai permitir que esse grão de pólen conduza as suas células, o seu núcleo celular, até o núcleo celular dos ovários presente aqui, tá? E aí vai ocorrer o processo de fecundação tranquilo. A característica que essa planta, no processo de autofecundação, vai manifestar é a mesma, só pode ser a mesma daquela planta, por exemplo, cor púrpura, então todos os descendentes dela vão ter essa mesma característica. Tranquilo? Agora, quando eu evito a autofecundação, o que ele precisou fazer, galera? Se é na antera que estão os grãos de pólen, que vão determinar as características masculinas, ele fez o quê? Detonou. Não matou não, mas cortou. Olha lá como é que vai ficar na nossa imagem. Ele vai cortar as anteras que contêm os grãos de pólen dessa espécie B, da planta B, indivíduo B, né? Espécie não, indivíduo B. Então, eu estava trabalhando com dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B. No indivíduo A, ele pegou um pincelzinho e é tão leve, gente, um pincelzinho bem, desculpa, sutil. Deixa eu dar um golinho aqui. E aí ele pegou esse pincelzinho, deu uma pincelada nessa antera, pegou um pouquinho de grão de pólen e conduziu aqui, ó, para o estigma. Tava cheio de grão de pólen aqui, ó. Aí ele deu uma pinceladinha ali na abertura do estigma. O que vai acontecer? Essa planta vai ser fecundada. É autofecundação? Não. É fecundação cruzada, porque ele pegou os grãos de pólen de uma outra planta, de um outro indivíduo, e agora ela foi fecundada por outra planta. O que vai acontecer? Nesse indivíduo B, vamos dizer que eu tinha ali a cor da semente amarela, a espécie, o indivíduo tem cor amarela de semente, mas agora ela também vai manifestar a cor da semente verde, tá certo? E aí a gente vai ver também a questão ali de dominância e recessividade, você vai ficar bem ligadinho, não fica desesperado não, que tá tudo certo. Tá indo tudo muito bem, tá bom? Então, você pode, então, realizar tanto esse cruzamento cruzado, quanto esse cruzamento, e aí você tem aí, ó, as variedades de padrões, né, de características que ele pontuava. E aí a gente vai para esse quadrozinho aqui, onde você tem, ó, características recessivas, e características dominantes, tá? E aí, nas próximas aulas, nós vamos dar essa sequência, essas informações de características que vão ser dominantes, olha aqui para mim, características que vão ser dominantes, características que vão ser recessivas. Galera, lembra que ele focou nesses pontos de produção de sementes, ciclos curtos e permissão da autofecundação. E eu te aguardo para a gente fazer aquela revisão. Fica aí, fica ligado que é um fato, né? Vamos lá?
Vamos no ritmo da pegada da revisão. Chegou a hora, Prof. Tabita. Calma lá que o professor Silvinho já está chegando na parada. Deixa de desespero. Galera, vamos à nossa revisão do que nós vimos na nossa aula 3.1. Agora, a gente vai para a nossa aula 3.1. Tá bom? Vamos lá, então? O que a gente viu nessa aula? Aula 3.2, nós falamos sobre o experimento mendeliano. Apresentamos para vocês, olha lá, apresentamos um pouquinho da história desse cara muito legal, austríaco, Gregor Mendel, que teve os seus percursos aí, né? Teve que driblar muita coisa, né? Uma das questões foi a questão financeira, tá bom? Mas ele conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se estabelecer e foi em busca dos seus objetivos, estudou, entrou no mosteiro e estudou, e o cara ficou famosíssimo, porque ele conseguiu fazer um experimento top das galáxias, como diz a nossa amada Purinha e a professora Marcinha, não é isso? Então, olha lá, ele observou que a diversidade de características de determinadas espécies não chegava, né, ou não tinha uma similaridade, vamos dizer assim, nos resultados, davam muitas controvérsias, muitos equívocos. E ele falou, poxa, eu vou partir de uma coisa mais simples e que eu consiga fazer essa manipulação tranquilamente, sem deixar dúvidas, tá bom? Então, a primeira coisa que ele tratou de resolver foi a escolha do material. E o que ele escolheu? Uma leguminosa de porte herbáceo. E aí ele selecionou ali 7 categorias da Pisum sativum, que é a espécie de leguminosa que ele escolheu, a ervilha. E a partir de então, ele criou, né, uma forma de selecionar essas características, ou caractere. A partir dessas 7, prof, não lembro mais não o que era. Tinha lá o padrão de cor da flor, posição da flor, que eram as características aqui, ó. Ele foi pontuando até as 7, tá? Posição da flor, vagem, cor da vagem, a textura dessa vagem, cor da semente, textura dessa semente, tá bom? Então, ele foi selecionando, e aí ele criou, né, ele enumerou pontos que eram quesitos importantíssimos, que a gente vai chamar de fatores importantíssimos para a sua pesquisa. Tinha que produzir semente, tinha que ter um ciclo curto, mas produzir muito, em grande quantidade, tinha que ter características mais homogêneas possíveis, tá bom? E ele padronizou, quase não sai, galera, tá? A autofecundação, certo? Para quê, prof? Para obter, inicialmente, espécies de padrões puros. Ou seja, o que era esse padrão puro? Olha aqui para mim. Quando esse indivíduo puro cruzasse com outro indivíduo puro, eu iria ter a mesma característica que esse indivíduo da geração 1 iria ter a mesma característica. Cor da semente, vamos dizer, verde. Um verde com verde vai gerar um outro verde, 100% verde. Se eu tivesse, quando ele fez a manipulação ali dos cruzamentos, aí ele ia mesclando, né? Então, poderia ter um verde, um amarelo, e aí tantos porcentos, aí vai aparecer aí na nossa próxima aula. Mas ele foi organizando todas as informações, tá bom? E eu te espero, então, vou te dar um tempinho agora para você fazer aquela atividade, tá bom? E é já já. Vamos lá? Tranquilo? Vamos lá para a nossa visão? Deu tempo para você, com certeza, desenrolar cada uma dessas questões. E aí a gente agora junto vamos estar novamente frisando, né? Alguns, não dá para ver tudo, mas alguns pontos dentro dessas questões que a gente selecionou para vocês. Tranquilo? Vamos para a primeira questão no quadro. Vamos lá! E a questão de número 1? Olha lá, Gregor Mendel contribuiu fortemente com suas pesquisas, uma vez que observou
que as análises dos padrões de herança, então ele estava focado nos padrões de manifestações dessas heranças, né? Feitas anteriormente, eram difíceis e confusas, né? Pela escolha do material experimental, que era pouco adequado e muitas vezes produzia características pouco marcantes, que você não conseguia fazer muita diferenciação, distinção, né? Ou eram mistas ao longo de cada geração, de cada descendente produto, né? Fruto dessa reprodução aí que era transmitida essa herança. Então, Mendel priorizou, portanto, alguns critérios para a escolha do seu material de pesquisa. Nós sabemos já qual é a fonte de pesquisa dele, que era uma leguminosa, que é Pisum sativum. Agora eu quero que você me diga o que ele priorizou nessa espécie, tá? O que ele foi enumerando que era um quesito fundamental para que ele conseguisse alcançar o seu objetivo. Certinho? Então vamos lá. Quais foram esses critérios? Mendel compreendeu que deveria partir de um grupo ou de um material mais homogêneo. Sair dessa questão mista, né, com tanta confusão. Quando você pega algo muito variado, é difícil você conseguir um padrão. E ele estava em busca dessa padronização, tá? Então, esse material mais homogêneo permitisse, então, o processo de autofecundação. A gente viu que isso ocorria justamente por se tratar de uma espécie monóica. Lembra que a gente falou ali do ginkgo biloba, pinus, tá, sequoia? Todas elas são gimnospermas, mas nem todas são dioicas. Existiam aqueles grupos monóicos que têm o sexo separado, ou seja, vai produzir estruturas masculinas num indivíduo e estrutura feminina num outro indivíduo. Só que ele escolheu a Pisum sativum, que tinha as duas estruturas, o pistilo e o estame, no mesmo indivíduo, tá? Que permitia, então, esse processo de autofecundação. E mais uma característica importante, que tanto o estame e o pistilo estavam protegidos, estavam abrigados ali na parte da corola, né, que é o conjunto de pétalas, tá bom? Da florzinha que ele escolheu. E também que tivesse uma grande quantidade de produção. Ciclos curtos com grande produção e muito importante aqui que a gente não acentuou, mas vamos lá. Aqui, ó, produção de sementes. Então, primeiro, você vai colocar aí características homogêneas, permissão da autofecundação, grande produção, tá? E a presença de sementes, plantas que originassem sementes. Esses foram os critérios que ele priorizou para a escolha do seu material e que foi fantástica a escolha, a seleção, porque realmente ele conseguiu excelentes objetivos a partir daí. Lembrando, toda vez que a gente fala, tá? Toda vez que a gente fala de metodologia científica, a gente tem que ter esse rigor científico. O que deu muito certo foi ele ter usado a matemática, a probabilidade, os cálculos, a parte da estatística, percentual de características em cada progênie ou cada descendente, a manifestação dessa herança, como é que acontecia. E aí foi ele que descobriu essa questão de dominância, recessividade, e aí ficou tudo mais claro, tá bom? Seguindo no quadro, questão de número 2. Vamos lá? As leguminosas pertencem a um grupo vegetal muito importante quanto à produção de quê? Eu vou lembrar do Prof. Jeff, produção de biomassa, né? Pelo fornecimento de nutrientes e também por melhorar a qualidade do solo. Isso é uma característica dessas plantas, desse grupo de vegetais, as leguminosas, que tem essa característica, né, de favorecer a melhoria do solo a partir dessa produção de biomassa, tá? Muitas delas têm caules verdes e macios e flores com 5 pétalas. Muitas delas, não são todas, tá? Suas flores se transformam em vagens que contêm as sementes e que podem adquirir diferentes formas, tamanhos e texturas. Foi exatamente isso que ele foi observar lá, tá? A cor, formato dessas vagens. Para os experimentos mendelianos, uma espécie de leguminosa foi selecionada por suas particularidades.
você vai mencionar de que espécie... Eu já dei um spoiler na questão 1, né? Mas tudo bem, se você titubeou aí, você não pegou. Mencione de que espécie se trata e as suas particularidades que garantiram o sucesso deste experimento. Vou lembrar para vocês. Essa espécie, gente, existem inúmeras espécies de leguminosas. Aí ele foi procurar dentro dessa variedade uma que atendesse às necessidades que ele queria. Ele queria obter uma linhagem pura. Dessa linhagem pura, que eram os homozigotos, com alelos homozigotos, ele queria fazer os cruzamentos entre eles para ver o que ia sair dali. E aí, nesses cruzamentos, ele conseguiu ver que algumas características se manifestavam de forma mais acentuada e outras mais apagadas. Outros desapareciam naquela linhagem. Tá? A gente vai ver isso na próxima aula, mas era a ideia dele ali. Tá? Então, vamos dar uma olhada na resposta ali, no nosso quadro. Vamos lá, e o negócio não quer... Aí. Então, a espécie que ele escolheu era Pisum sativum, tá? Dentre as particularidades dessa espécie, nós temos o quê? Um fácil cultivo, ela não é uma planta exigente, então você com pouca água, tem a quantidade de água controlada, luminosidade, tá? Tipo de qualidade do solo, ela não é uma espécie muito exigente. Ciclo reprodutivo curto, certo? Porque ele precisava de uma espécie que rapidamente ele conseguiria obter os resultados que ele queria. Se fosse, tem espécies, gente, que vai para chegar à fase adulta, para chegar à fase de maturação, para produção, aí vai demorar meses, né? Muito tempo, e anos, e aí não é interessante para ele, tá? Ele passou ele levou 2 anos só para selecionar essas características. Imagine, né? Esperar o ciclo reprodutivo de cada uma delas. Então, outro padrão era a questão de ter sementes, tá? Então, pouco cultivo, produção de sementes e ciclos curtos foram os quesitos que levaram a ele escolher a espécie Pisum sativum, que ele poderia estar ali manipulando. Eu não sei, né, se existiam vasos, né, onde ele colocava, se era realmente diretamente no solo, se era dentro de vasos, mas enfim, ele realmente escolheu a que levava um trato mais tranquilo para ele poder fazer o experimento dele, tá? Creio eu que eram os plantas que essa planta não precisava de tanto sol, tá? Mas a gente não tem a profundidade dessa informação. Vamos seguindo para a nossa questão próxima. Questão 3. Mendel analisou diversas peculiaridades na espécie vegetal que selecionou para realizar seus experimentos, aos quais chamava de caractere ou caráter, né? Que hoje nós conhecemos como o fenótipo. Então, tudo aquilo que a gente falou lá, né, daquelas 7 características, aí as diferenças da cor, da textura, é a manifestação do genótipo, ou seja, da informação contidas nos pares de genes alelos, tá bom? Que vão estar contidos dentro do indivíduo. E aí, a partir dessas características genotípicas, você vai ter, então, essas diferenças dos padrões fenotípicos que ele selecionou, então. Vamos para o quadro. Mencione as 7 que ele selecionou, escolheu, a partir, né, dessas observações, para o seu experimento. E a análise dessa transmissão dessas características. Então, a gente não descreveu aqui nessa aula o resultado final dos experimentos. Nós estamos simplesmente mostrando o tipo de padrão que ele usou, que tipo de espécie que ele usou, a escolha que ele fez, por que ele fez essa escolha e o que ele queria obter. Para na próxima aula a gente entrar aí no experimento mendeliano, né? Que ele elaborou então a primeira lei de Mendel. Mas segura aí que a gente chega lá, tá bom? Então vamos selecionar aí quais foram as 7 características que ele optou aí para selecionar na Pisum sativum. Vamos lá, então. A cor de quem? Da flor. Posição dessa flor. Cor da semente. Textura dessa semente.
forma da vagem, a cor dessa vagem e a altura, que foi o último quadrozinho que nós ilustramos para vocês ali. E aí, dentro do último quadro da aula, você observou que existiam características dominantes e características recessivas. Essas características recessivas, elas vão se manifestar menos acentuadamente. Ou, a gente vai ver isso pra frente, tá, galera? Calma. Mas elas, às vezes, elas se tornam imperceptíveis, elas não manifestam um fenótipo. Elas estão presentes, estão dentro dos genes, tá? É uma característica genotípica, mas essa manifestação genotípica não acontece, ou seja, o fenótipo. Certo? Por quê? Porque se trata de um alelo recessivo. Certinho? A gente vai ver o quão problemática é essa situação quando acontece em algumas doenças de recessividade, tá? Vamos seguindo? Questãozinha aí no Enem, tá? Cadê? Ali. Olha só, que outra característica presente nas ervilhas selecionadas por Gregor Mendel e relacionadas à reprodução sexuada foi extremamente importante para que se obtivesse diversas linhagens puras dessas ervilhas. Galera, eu não posso deixar de falar para vocês o seguinte. Quando a gente fala de puras, ele queria descendentes, né, para realizar os seus cruzamentos puros. Então, eles realizavam processos de autofecundação, onde ele tinha que ter indivíduos homozigotos. Opa! Tô falando de homozigoto, tô colocando outra coisa. Oh, Jesus, borracha. Pronto, caneta. Aí, ó, ou ele ia ter homozigoto azão, ou azinho. Todos eles são alelos homozigotos, tá bom? Só que pode ser dominante e pode ser recessivo. Quando ele pegou daquelas 7 categorias, 7 características, ele selecionou para obter geração pura, aí sim ele podia brincar e fazer os cruzamentos. E aí, quando ele foi brincando, ele obteve, então, nas gerações, diferentes padrões de características, onde ele tinha no indivíduo, apesar dele ter vagens, vamos dizer, verde, ele foi cruzado com os grãos de pólen da outra espécie. E aí ele tinha também as vagens amarelas, tá bom? Mas a gente vai ver isso na sequência aí das nossas aulas. Mas o objetivo dessa questão está se referindo às características relacionadas nessas linhagens puras, tá? Dessas ervilhas. Então, olha só. Na flor da ervilha, o estame e o pistilo ficam encerrados no interior da mesma flor. O que é o estame e o pistilo? A estrutura masculina e a estrutura feminina. Como se trata de uma espécie monóica, então eles podiam sofrer tanto a autofecundação, tá? Aqui. Ou ele poderia brincar também, como a gente viu, que ele cortava os estames e obtinha a fecundação cruzada. Então ele brincou muito com a situação. Olha aqui para mim. É interessante frisar que nesses cruzamentos você vai ter gerações F1, F2, que a gente vai ver na próxima aula sobre a teoria, primeira lei de Mendel, tá bom? Segura aí, um forte abraço e um beijo. Tchau, tchau!